Nobres, confrades e confreiras, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior, estou aqui para mais um Dicas de Vinho do Bob. Você sabe o que é um vinho de corte? Um blend? Nobres, confrades e confreiras, tudo bem? Hoje aqui para mais um Dicas de Vinho do Bob. Hoje vamos falar de blend, assemblagem e vinhos de corte, um tema muito bacana, mas se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, se inscreve aqui no canal, confrade, confreira, e também já deixa teu like aqui no vídeo, tá bom? Vamos nessa, Bob Júnior? Vamos nessa, gente. Olha só, fiz uma pesquisa aqui muito legal para falar para vocês desse assunto que é vinhos de corte, blend ou assemblagem, tá? A gente sabe que o vinho é uma das bebidas mais antigas que se tem notícia e ela vem evoluindo aí ao longo dos anos, vem se diversificando, tá? Os enólogos vão cada vez mais entendendo as características geográficas e físicas das regiões de cultivo, o grande número das variedades de uvas, as diferentes técnicas de produção vêm se aperfeiçoando com novas tecnologias, tá? Isso vai causando aí, vai trazendo munição para eles, né? Eles vão tendo mais recursos de criar cada vez novos vinhos, coisas que ainda não existiam, tá? É aí que a gente entra no blend de uvas, é aí que a gente entra nessa verdadeira alquimia, nessa mistura aí do vinho, né? Também conhecido como vinho de corte ou assemblagem, tá? O blend é o mesmo significado que a gente tem aqui em três línguas, né? Vinho de corte em português, blend em inglês e assemblagem em francês. Mas o que é um vinho de corte, Bob? O que é um vinho de corte? Né? Todas essas palavras, corte, blend ou assemblagem, indica que os vinhos foram produzidos a partir de duas ou mais variedades diferentes de uva, tá, gente? É isso aí. São vinhos que têm mais de um tipo de uva, tá? Mas esse conceito não é só tão básico assim. Tá? Essa arte de fazer os blends, ela é mais ampla, né? Resulta em vinhos únicos. Então, alguns detalhes ali, o momento da escolha das uvas, os processos de vinificação, o equilíbrio entre elas, tá? E também o talento da mão do enólogo fazem aí gerar vinhos únicos, tá? Tem até uma polêmica aí, tem gente que fala que os vinhos de corte, os assemblagens, né? Os blends são os melhores vinhos, quando de qualidade, são os melhores vinhos que existem, e tem gente que defende que tem alguns varietais. Varietal é o vinho composto só por um tipo de uva. São seus vinhos preferidos, mas eu não quero entrar nessa discussão aí, eu não quero entrar nessa polêmica, tá? Realmente a gente tem muitos varietais aí incríveis, mas vamos nessa, gente. Vou falar aqui para vocês, tá? Gente, o que é que a gente pode ter de vantagem ao se fazer um vinho de corte, ao se fazer uma assemblagem ou um blend, tá? O frescor de uma uva, ele pode aliviar ali o poder de outra uva, a leveza de um vinho pode reduzir ali um vinho muito concentrado, o equilíbrio, tá? Os taninos podem se equilibrar, um vinho muito tânico, um tanino muito áspero, ele pode se juntar a um vinho de tanino mais redondo, vai sair ali um vinho de tanino mais macio, mais redondo, mais agradável, tá? E também a união dos aromas de diferentes uvas, de diferentes vinhos se unindo vai gerar uma riqueza aromática maior, mas precisa ter equilíbrio, sempre a gente tem que destacar isso aí, precisa ter equilíbrio, né? O enólogo tem que saber o que está fazendo, isso ele erra, testa, até chegar ali no ideal, né? Até chegar na sua escolha perfeita, tá, gente? É algo que não existe, é a criação, tá? Tem também a questão da linearidade, você pega o mesmo vinho de várias safras, safra 14, 15, 16, e você vai perceber que o mesmo vinho de anos diferentes tem sabores parecidos. Ali o enólogo brincou um pouco ali, utilizou, trocou ali, colocou uma proporção maior de uma uva que amadureceu mais num ano, no outro ano ele trocou, usou uma uva diferente, então ele vai conseguindo ali manter aquele estilo, tá? Manter aquela característica única daquele rótulo que ele produz. Isso aí é muito legal, tá? E daí a gente puxa o fator tradição. Esse fator tradição a gente tem, isso é uma coisa que eu já falei em outros vídeos, tá, gente? Nos países do Velho Mundo, Itália, França, Portugal, Espanha, o estilo do vinho tende a destacar mais no rótulo a região, o terroir onde foi produzido. Já no Novo Mundo, não. O Novo Mundo é uma festa de uvas ali, né? Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, outros Estados Unidos, Austrália. A gente vê muito o nome da uva estampada no rótulo. E isso pode nos dar uma dica ali daquele vinho, se é varietal ou se ele é um blend, um corte ou uma assemblagem, tá, gente? Mas, Bob, quais são as modalidades de corte, quais são as modalidades de blend, de assemblagem? A gente tem diferentes tipos. Tem o blend de uvas, tá? Tem o blend de safras,
vinhos de safras diferentes na mesma garrafa, muito legal, gera um vinho único, tá? E blends de terroir, tá, gente? Blends de terroir. A gente pode ter um vinho de um vinhedo e outro vinhedo próximo, então se usa uvas dos dois vinhedos, ali também é considerado um blend, tá, gente? Não somente de diferentes uvas. Então vamos lá. Vinhos de corte da mesma safra, sendo de uvas diferentes, tá? Essa combinação pode gerar aí vinhos simples, pode gerar vinhos aí para atender mercado, como também pode gerar grandes vinhos, alguns blends bordaleses aí consagrados, Chateauneuf du Pape. É isso que eu vou falar agora, tá? Vou falar aqui dos exemplos mais destacados de blends de uvas. O mais famoso, gente, é o corte bordalês, tá? O corte bordalês, ele geralmente é uma mistura de Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. Então a Cabernet Sauvignon com a sua força, a Merlot com sua maciez, sua fruta vermelha ali, e o Cabernet Franc com especiaria. Então gera essa mistura aí, que é uma mistura agradável, uma mistura consagrada. Já tem vinhos aí caríssimos, vinhos históricos, ícones, como o Chateau Lafite Rothschild, como o Chateau Margaux, são alguns exemplos, tá? O corte bordalês também é copiado por outros países, Austrália, Estados Unidos, no Brasil também se copia o corte bordalês, no Chile se copia muito bem também, tá? Outro exemplo de corte de uvas é o corte GSM, G de Grenache, S de Syrah e M de Mourvèdre, tá? É um corte que surgiu ali no sul da França, na região do Vale do Rhône, também gera vinhos de boa complexidade. O Chateauneuf du Pape é o vinho mais consagrado de todos os GSM. Ele pode usar até 14 variedades de uvas, utilizando sempre a Grenache, a Syrah e a Mourvèdre, tá, gente? São vinhos potentes, concentrados, aromaticamente complexos, refrescantes e taninos bem evidentes. São vinhos muito interessantes, gente, vale a pena conferir, tá? É muito legal. O corte alentejano, Alentejo é a região mais importante de produção de vinhos em Portugal, tá? Geralmente o corte alentejano traz a trincadeira, aragonês, que é a uva tempranilho, e na região do Alentejo a gente chama de aragonês, e a Alicante Bouschet, que é uma uva francesa. Mas já estão introduzindo também Castelão, Touriga Nacional e a Syrah, em menos quantidade, mas geralmente trincadeira, aragonês e Alicante Bouschet. O corte australiano, geralmente Syrah com o nome de Shiraz, que é a denominação australiana da uva Syrah, com a Cabernet Sauvignon. São vinhos frutados, fáceis de beber, com taninos redondos, tá? Muito frutado, tem essa característica, é uma região de clima quente, né? Tem o corte Chianti, gente, da região da Toscana, na Itália, onde a gente usa 90% de Sangiovese e mais 10% de outras uvas regionais, como Canaiolo Nero, a Trebbiano. Pode ser uvas brancas e podem ser uvas tintas, é muito legal. São vinhos de boa acidez e muito frutados ali, bom para acompanhar uma massa ao sugo, bom para acompanhar uma pizza, tá? Pizzas em gerais vai muito bem com Chianti e com vinhos da uva Sangiovese. Tem os cortes de Rioja, tá? Os cortes de Rioja geralmente são predominantes de Tempranillo. A região tem alguns vinhos varietais de Tempranillo muito consagrados, mas tem também os blends com Graciano, Masuelo e Garnacha. Garnacha é a Grenache que a gente tem da região de Provence, tá? Tem também a questão dos vinhos de corte de safras diferentes, tá? Os mais famosos são os vinhos do Porto e o champanhe, tá, gente? Os vinhos do Porto e o champanhe. Em champanhe, geralmente se usa vinhos de vários anos ali, e os vinhos de champanhe geralmente não recebem a safra na garrafa. Tem uma denominação chamada NV, Non-Vintage, que em português é não safrado. Eles usam justamente essas misturas sempre para se chegar no mesmo sabor a todo ano, criar identidade. Isso eu já falei lá no começo do vídeo, é para você ter um padrão, a linearidade que eu falei. Geralmente as uvas Pinot Noir, Chardonnay e Pinot Meunier, tá, gente? No corte do vinho do Porto é diferente. O corte do vinho do Porto existe até uma questão das uvas serem misturadas no próprio vinhedo, chama de field blend. Você planta junto, tá? E você não tem distinção das variedades. Às vezes mais de 50 variedades existem ali no field blend do vinho do Porto. Mas tem algumas destacadas, tá? Tinta Roriz, Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Cão, Tinta Barroca, tá? São as uvas mais utilizadas no vinho do Porto, que também pode se plantar separado e fazer o blend na vinícola, tá, gente? Não tem problema. Mas isso aí também, eles também não recebem. Se você pegar um Tawny, um Porto Ruby, você também não vai ver
a safra ali no vinho, porque se mistura vinhos de várias safras para chegar todo ano no mesmo estilo. É uma das funções do blend nesse tipo de vinho, tá? Tem os vinhos de corte de terroirs diferentes, de diferentes terrenos ou diferentes áreas, tá? Podem ser utilizados aí, dependendo do tipo de solo, da orientação em relação ao sol, bate mais sol, amadurece melhor. Outros vinhos ficam com mais frescor, mais acidez, a idade dos vinhedos, um vinhedo mais novo, um vinhedo mais antigo. As vinhas velhas têm uma tendência de produzir uvas de mais qualidade para vinhos finos, tá? Então a gente tem, por exemplo, no Brasil tem a Pisato faz o Merlot de Merlots, que são Merlots de 2 lugares diferentes, é muito legal. Catena Zapata tem também o Malbec da DV Catena, ou seja, são vinhos da mesma uva, são Malbecs, uvas iguais, localizadas em vinhedos diferentes, produzidas em vinhedos diferentes, de altitude diferente, de orientação solar diferente. Então a gente vai ter aí um vinho com mais estrutura, um vinho mais complexo, é muito bacana. Então é isso aí, gente. Só para a gente recapitular aqui o que a gente aprendeu hoje, olha só. A gente aprendeu o que é um vinho de corte, o que é um blend, o que é uma assemblagem, tá? Os principais tipos de corte de uvas, de safras e de região, de terroir, os blends mais famosos ao redor do mundo, o blend bordalês, o champanhe, o vinho do Porto, o Chianti, são alguns exemplos. Mas é isso aí, gente. Se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, se inscreve aqui no canal e também pode deixar o teu like aqui no vídeo, confrade e confreira. Também vou deixar um grande abraço, um salve aí para os confrades e confreiras lá do Instagram. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e um forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu!